Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um talento natural para ganhar dinheiro, enquanto outras vivem a vida inteira presas em dívidas, mesmo trabalhando duro todos os dias? O livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, é uma verdadeira aula sobre isso. Mas não se trata de um manual técnico cheio de números. É uma história, uma comparação entre dois modos de pensar, de viver, de encarar o dinheiro. Um livro que não só ensina sobre finanças, mas que muda a forma como você vê o mundo. Hoje a gente vai mergulhar nesse livro como se fosse uma conversa entre amigos. Nada de enrolação. Vamos destrinchar os principais conceitos, trazer os aprendizados centrais, compartilhar experiências e refletir juntos. Como se você estivesse aí, sentado no sofá me ouvindo contar a história que mudou a vida de milhões de pessoas, inclusive a minha. A base do livro é simples, mas poderosa. Robert teve dois pais. Um era o pai biológico, o pai pobre, homem instruído, doutorado, funcionário público. Sempre defendeu o caminho tradicional. Estude, tire boas notas, arrume um emprego seguro e se aposente com estabilidade. Já o outro pai, o pai rico, era o pai de seu melhor amigo, um empresário sem formação universitária, mas com uma mentalidade empreendedora e uma filosofia financeira totalmente oposta. O mais interessante aqui é que Robert não compara a riqueza financeira apenas como um resultado. Ele mostra que o maior abismo entre os dois pais estava na mentalidade. O pai pobre dizia frases como "não posso pagar por isso", enquanto o pai rico perguntava "como eu posso pagar por isso?". Uma pequena mudança de frase que revela uma diferença gigante de mentalidade. Lição 1. Os ricos não trabalham por dinheiro. No início do livro, o autor apresenta o conflito interno entre medo e desejo de riqueza. Robert descreve como o pai rico e o pai pobre enxergam o trabalho de forma distinta. Um como fonte de aprendizagem e liberdade, outro como simples troca de tempo por salário. Esse contraste funda a ideia de que a mentalidade determina resultados. Em seguida, destaca-se a armadilha do ciclo do rat race. Pessoas que aceitam empregos estáveis, cortam gastos e continuam presos às mesmas contas mensais. O autor enfatiza a importância de compreender que apenas trabalhar arduamente não basta para gerar independência financeira. É preciso fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. Por fim, Robert introduz o conceito de pagar a si mesmo primeiro, investindo em ativos que gerem fluxo de caixa. Ele explica que assumir riscos calculados, educar-se financeiramente e desenvolver uma mentalidade de empreendedor é essencial para escapar do ciclo dependência-consumo. Essa transformação mental abre espaço para a liberdade econômica. Lição 2. Por que ensinar educação financeira? Robert Kiyosaki defende que as escolas negligenciam o ensino de finanças pessoais, deixando adultos despreparados para gerir recursos. Ele argumenta que saber distinguir ativos, que colocam dinheiro no bolso, de passivos, que tiram dinheiro, é a habilidade essencial que todos deveriam aprender desde cedo. Ainda nesta lição, o autor detalha que ativos podem incluir imóveis, ações e negócios próprios, enquanto passivos abarcam desde dívidas de cartão até carros de luxo. Ao ilustrar exemplos práticos do seu pai rico, ele mostra como cada investimento consciente cria um ciclo virtuoso de geração de renda. Por fim, destaca-se o papel da alfabetização financeira para empoderar decisões, reduzir riscos e planejar o futuro. Segundo Kiyosaki, apenas com conhecimento sólido sobre fluxo de caixa, balanço e demonstração de resultados, o indivíduo consegue estruturar um portfólio que resista a crises econômicas. Lição 3. Cuide do seu próprio negócio. Aqui, o foco é separar a ocupação da verdadeira profissão financeira. Cuidar do próprio negócio não significa fechar uma empresa, mas construir um portfólio de ativos. Robert alerta contra a confusão entre trabalhar para ganhar dinheiro e criar sistemas que gerem renda de forma autônoma. Ele apresenta casos de empreendedores que começaram pequenos, reinvestiram lucros e diversificaram suas fontes de receita.
O autor explora como as corporações estruturam vantagens fiscais e como investidores podem aprender com isso, criando entidades que protejam patrimônio e ampliem lucro líquido. Para finalizar, Kiyosaki ressalta que a gestão eficaz de um negócio próprio, seja um blog, um imóvel alugado ou uma marca pessoal, exige disciplina em reinvestir ganhos, automatizar processos e focar no crescimento contínuo. Essa abordagem transforma trabalhadores em donos de ativos. Lição 4. A história dos impostos e o poder das corporações. Nesta lição, Kiyosaki faz um panorama histórico do sistema tributário e mostra como governos criaram impostos sobre renda para financiar guerras e programas sociais. Ele usa essa narrativa para evidenciar que indivíduos e empresas bem estruturadas conseguem minimizar a carga tributária legalmente. O autor explica a diferença entre pessoa física e jurídica, evidenciando que corporações podem deduzir despesas antes de calcular o imposto, enquanto empregados pagam direto na fonte. Essa vantagem competitiva permite que ricos invistam mais e cresçam mais rápido do que quem depende exclusivamente de salário. Ao concluir, Robert enfatiza a importância de montar empresas ou holdings para proteger ativos, reduzir riscos legais e explorar benefícios fiscais. Segundo ele, entender as regras do jogo tributário é tão vital quanto dominar as regras do mercado financeiro. Lição 5. Os ricos inventam dinheiro. Kiyosaki apresenta histórias de investidores que, mesmo com poucos recursos, criaram oportunidades ao alavancar conhecimento e rede de contatos. Inventar dinheiro significa detectar brechas no mercado, estruturar parcerias e usar criatividade para multiplicar capital. O autor descreve como incubadoras de negócios, cooperação com investidores anjo e operações de financiamento inteligente permitem que projetos escalem sem depender de grandes aportes iniciais. Ele mostra que a verdadeira riqueza nasce da combinação entre educação, networking e ousadia. Por fim, destaca-se a relevância de desenvolver olhos de águia para identificar ativos subvalorizados e reformular negócios em declínio. Essa habilidade de criar valor onde outros veem risco diferencia investidores medianos de verdadeiros geradores de riqueza. Lição 6. Trabalhe para aprender, não para ganhar dinheiro. Na última lição, Robert desfaz o mito de que a estabilidade do emprego tradicional é o caminho para o sucesso. Ele incentiva o leitor a buscar experiências que desenvolvam habilidades diversificadas, vendas, marketing, negociação e liderança. Ele relata como empregos temporários em diferentes áreas, desde atendimento até gerência de projetos, formaram sua base de conhecimento financeiro e comportamental. Cada função, segundo ele, ensina lições sobre persuasão, gestão de pessoas e tomada de decisão sob pressão. Ao fechar o capítulo, o autor aconselha reservar períodos de aprendizado intencional, seja por cursos, mentorias ou job rotations. Investir tempo em adquirir competências críticas gera retornos financeiros muito maiores a longo prazo do que focar exclusivamente em salário imediato. Lição 7. Supere seus obstáculos. O autor destaca que o maior bloqueio para enriquecer não está na falta de conhecimento, mas em emoções negativas: medo, cinismo, preguiça, maus hábitos e arrogância. Cada um desses inimigos internos é ilustrado com exemplos de investidores que, ao reconhecerem o medo de perder, se paralisaram diante de oportunidades promissoras. A chave, segundo Kiyosaki, é identificar qual emoção mais te trava e desenvolver estratégias específicas para contorná-la. Em seguida, ele propõe exercícios práticos para enfrentar esses sentimentos: simular pequenas perdas controladas para reduzir o pavor de riscos, criar uma lista de razões para cada investimento, a fim de combater o cinismo, estabelecer rotinas de trabalho e aprendizado contínuo para combater a preguiça, analisar o impacto financeiro de maus hábitos de consumo e cultivar a humildade por meio de mentorias e feedbacks. A repetição desses exercícios
fortalece a músculo emocional do investidor, tornando-o mais resiliente. Por fim, Robert ressalta que o verdadeiro poder de superação reside na ação consistente. Montar um plano de micrometas, revisar erros sem culpas e celebrar pequenas vitórias. Ele reforça que, ao assumir responsabilidade total pelos próprios resultados, sejam eles positivos ou negativos, o leitor deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a moldar ativamente seu destino financeiro. Epílogo: a jornada rumo à liberdade financeira. No encerramento, Kiyosaki volta ao contraste entre pai rico e pai pobre, lembrando que a mentalidade de abundância e as habilidades práticas adquiridas devem ser cultivadas ao longo da vida. Ele alerta que a educação financeira é um processo contínuo, não um destino final, e incentiva a buscar sempre novas fontes de aprendizado, de livros a encontros com outros investidores. Ele compartilha sua própria trajetória pós-publicação, mostrando como aplicou esses princípios em diversos empreendimentos e como cada erro trouxe aprendizado valioso. O foco, afirma, deve ser sempre no fluxo de caixa e na criação de valor. Se você não controla seu fluxo de caixa, o fluxo de caixa vai controlar você. Para concluir, o autor convida o leitor a desenhar sua rota financeira personalizada, definindo metas de curto, médio e longo prazo, e a revisitar regularmente os conceitos do livro. Esse compromisso com a própria educação garante que cada decisão se apoie em lógica, disciplina e visão de futuro. Elementos essenciais para construir, passo a passo, a tão almejada liberdade financeira. Lição 8. Comece agora. O pai rico enfatiza que o momento ideal para entrar em ação é sempre o agora, não importa o ponto de partida. Robert relembra como, mesmo com recursos limitados, deu os primeiros passos para construir seu portfólio. Leu livros, participou de seminários e conversou com investidores experientes. Esse impulso inicial é fundamental para vencer a inércia e obter aprendizado prático. Cada pequena decisão gera lições valiosas que nenhuma teoria substitui. Para dar primeiros passos, ele propõe definir micrometas semanais, poupar um valor modesto, estudar um conceito financeiro e buscar orientação de um mentor ou colega mais experiente. Essas metas devem ser específicas, mensuráveis e com prazo curto, criando um ciclo de win-loss controlado que fortalece a confiança. Conforme cada objetivo é alcançado, o investidor ganha tração e vê o progresso real, transformando dúvidas em motivação para novos desafios. Por fim, Kiyosaki reforça a necessidade de documentar cada ação, manter um diário de investimentos, anotar resultados e revisar erros e acertos sistematicamente. Esse hábito de registro contínuo gera feedback imediato, permitindo ajustar a rota e replicar estratégias bem-sucedidas com precisão. Agir hoje, revisar amanhã e evoluir constantemente é o segredo para sair do ponto zero rumo à independência financeira. Lição 9. Ainda quer mais? Os 10 passos para começar. Ao concluir o livro, o pai rico apresenta 10 passos concretos para quem deseja avançar além dos conceitos básicos. Ele sugere: 1. Adquirir um livro sobre fluxo de caixa. 2. Listar todas as fontes de renda. 3. Mapear despesas mensais. 4. Identificar ao menos um ativo para começar a investir. 5. Buscar um mentor financeiro. 6. Participar de grupos de estudos. 7. Criar uma entidade jurídica simples. 8. Reinvestir todos os lucros iniciais. 9. Diversificar em 2 classes de ativos. E 10. Definir datas para revisitar metas e ajustar planos. Cada passo é acompanhado de comentários práticos. Por exemplo, ao listar fontes de renda, o leitor deve detalhar valores e periodicidade. Ao escolher o ativo inicial, considerar o perfil de risco e os custos envolvidos. O autor reforça que esses passos não são estáticos, mas parte de um ciclo que se repete e se expande conforme o conhecimento cresce. A ideia é criar um playbook pessoal, adaptável a diferentes cenários econômicos e estágios de carreira. Para fechar,
Kiyosaki faz um convite ao leitor. Transforme esses passos em hábitos diários e semanais, incorporando-os à rotina até que se tornem naturais. Ele compara o processo à musculação emocional e financeira. Quanto mais consistente for o treino, mais resistente se torna o investidor. Com disciplina, curiosidade e coragem para arriscar, qualquer pessoa pode seguir esses 10 passos e evoluir de espectadora a protagonista de sua própria liberdade financeira. E se você chegou até aqui, parabéns! Você já está a passos à frente da maioria das pessoas que ainda vivem no piloto automático financeiro. Agora que você entendeu os princípios fundamentais do livro Pai Rico, Pai Pobre, chegou a hora de colocar esse conhecimento em prática e começar a construir a sua liberdade financeira, um passo de cada vez. Lembre-se, o que separa quem sonha de quem realiza é a ação. E você acabou de dar um grande primeiro passo. Se esse conteúdo fez sentido para você e despertou algo novo aí dentro, então se inscreve no canal agora mesmo. Aqui a gente traz conteúdos profundos, diretos e práticos sobre finanças, desenvolvimento pessoal e mentalidade de riqueza. E se você quer realmente evoluir, você não pode parar por aqui. Já tem outros vídeos te esperando sobre as 48 leis do poder, o mais esperto que o diabo e muito mais. Então, clica aqui do lado, escolhe o próximo e continua mergulhando nesse universo de ideias transformadoras. A jornada está só começando e ela pode mudar sua vida inteira. Até o próximo vídeo.